Que a paz seja convosco. Meu nome é Lázaro, Lázaro Brasil, e venho aqui através dessa mensagem falar sobre a oração. Onde devemos orar? No capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus trava um diálogo com a mulher samaritana ali no Monte Gerizim, no Poço de Jacó, ou Fonte de Jacó, como algumas traduções da Palavra de Deus trazem. E aquela mulher questiona Jesus a respeito da verdadeira adoração. Isso se passa do capítulo 4, do versículo 19 ao 30. Toda a conversa é do capítulo 4 ao 30, mas a conversa sobre adoração é do capítulo 4, do versículo 19 ao 30 do Evangelho de João. E aquela senhora, aquela mulher, ela faz um questionamento a Jesus. Porque hoje, nos dias atuais, nós vemos muita questão do monte. Alguns pastores saem 3 horas da manhã de casa para orar, porque falam que é um propósito, porque na igreja, vão orar na igreja, porque diz que na igreja é o lugar mais santificado. Irmãos, aonde você colocar seus joelhos no chão, seja na sua casa, numa praça, num shopping, no meio da rua, seja onde for, aquele lugar se santifica se você for um adorador em espírito e verdade. Você não precisa de lugares específicos para fazer uma oração. A oração é uma intimidade com Deus, é uma busca pelo Criador, é uma maneira de apelarmos para Ele pelas nossas necessidades. É uma maneira de darmos a Ele nossa ação de graças pelo que recebemos todos os dias. Ali no Poço de Jacó, ou no Monte Gerizim, se trava este diálogo sobre a verdadeira adoração. Entrando um pouco na história, em 721 a.C., quando houve a ruptura entre samaritanos que moravam, judeus que moravam em Samaria, depois passaram a ser samaritanos, e os judeus que ficaram em Jerusalém, houve uma ruptura total. Isso ocorreu em 721, quando o rei da Síria destruiu o reino do norte. E mais tarde, os judeus que ficaram em Samaria construíram um templo no Monte Gerizim. Esse templo foi destruído no ano 130 a.C., mas mesmo assim, os samaritanos continuaram prestando culto no Monte Gerizim até os tempos modernos. Mas o que é que ocorre? A oração precisa de um lugar específico. Jesus ia para o Monte das Oliveiras, e ia assim, mas porque o Monte das Oliveiras dava uma visão privilegiada para aqueles que procuravam aquele lugar. E era um lugar tranquilo. E ali você tinha visão total de Jerusalém. A oração de Sete, ela foi feita numa época bastante remota da Bíblia Sagrada. Assim como Abraão também. Abraão construía altar onde chegava. Ele não tinha um lugar específico para orar. Ele não determinou um local específico de oração. Aonde Abraão chegava, ele construiu o altar e ali ele invocava o nome do Senhor. Assim como aconteceu nos dias de Sete, quando o povo daquela época começou também a invocar o nome do Senhor. Então, Abraão, ele tinha, por determinação, na sua própria comunhão com Deus, construir. Nós temos o caso de Eliezer,
que Eliezer orou da mesma forma. Eliezer cresceu vendo a família de Abraão orar. Abraão não orava. Pelo que nós vemos, Eliezer foi criado na casa de Abraão, o Damasceno, ou seja, da Síria. E se ele fazia parte da casa de Abraão, como a própria palavra de Deus fala, Abraão não excluía os seus servos daquela comunhão que ele tinha com Deus. Então nós não precisamos de um lugar específico. A oração é intimidade, é busca. A oração de Ana é algo maravilhoso. Ana orou pedindo um filho. E ela estava tão cheia do Espírito Santo que o profeta Elias achou que Ana estava embriagada. E na verdade Ana não estava embriagada. Ana estava lúcida, mas cheia do Espírito Santo. Buscando ser agraciada com um filho. E veio Samuel, que no hebraico significa ouvidos de Deus. Ou seja, Ana foi ouvida em sua oração. Daí o nome Samuel. A oração de Salomão, a oração de Davi. Davi era um homem que orava constantemente, que buscava a presença do Criador. Ele orava a todo momento pela graça e pela salvação divina na sua vida. A oração de Josafá, a oração de Asa. O rei Ezequias, ele orou deitado. Ele estava no leito de enfermidade. O profeta Isaías veio até ele falar que ele seria levado de volta ao lar celestial. Mas ele, deitado no seu leito de enfermidade, se virou para a parede e clamou ao Senhor. E o Senhor acrescentou 15 anos à vida do rei Ezequias. No Novo Testamento, quantas vezes Jesus orou? Jesus orou no deserto. Jesus orou diante do túmulo de Lázaro. Quando Lázaro veio a ser ressuscitado pelo Senhor. Então, amados, nós não precisamos de locais determinados para orar. Muitos querem ir para o monte? Vão, é uma opção. Mas aquilo não vai dar vantagem a ele, em nenhum momento, dele ser um privilegiado. É um sacrifício que ele está fazendo. Mas nós temos, como cristãos, saber que Jesus já fez o sacrifício. Então, a oração de quem vai para o monte, a oração de quem vai para a igreja de madrugada, não difere daquele que ora em casa, daquele que ora dentro do carro, desde que este adorador adore ao Senhor em espírito e verdade. Esta era a minha mensagem esta manhã. Aonde devemos orar? Ore, meu irmão, aonde o seu coração pedir. Ore com aquele coração voltado para o Senhor. Ore com aquele coração que está ligado aos céus em espírito e verdade. Não é só meus lábios se movimentarem, mas eu estar em espírito e verdade na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos um bom dia e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com cada um de vós. Amém.